Olá, estamos no nosso programa Terra, meu amor, esse espaço de encontro para pensarmos como vamos viver com qualidade, construir uma humanidade cada vez mais solidária e fraterna, respeitando toda a biodiversidade e essa teia da vida. Hoje nós temos para conversar conosco um convidado muito especial para todos nós, que todos conhecemos, que é o secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Zequinha Sarney. Secretário, é uma grande honra para nós tê-lo aqui, né, para conversar com a gente sobre esse tema que hoje mobiliza corações e mentes, né? Então, bom, todos nós conhecemos o secretário Zequinha Sarney, mas nunca é demais lembrar que ele foi duas vezes ministro de Meio Ambiente, que ele é o criador da Frente Parlamentar de Meio Ambiente, que ele criou a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, onde ele foi presidente duas vezes, né? E que agora ele está à frente da Secretaria do Meio Ambiente, que é o coração do Brasil, né? No Planalto Central, ou seja, com uma missão de irradiar uma postura, uma visão, um protagonismo em relação à questão ambiental. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, uma grande alegria também poder participar desse programa do bem. Sim, é um programa que se propõe a fazer semeaduras no coração e na mente das pessoas e provocar reflexões. E aí eu já vou começar perguntando uma coisa para o senhor. Secretário, qual é o compromisso político do governo do Distrito Federal nesse momento em relação às mudanças climáticas? Porque nós estamos no centro do Brasil, Brasília é uma cidade projetada, um patrimônio da humanidade, nós queremos saber quais são os compromissos políticos em relação às mudanças climáticas. Bem, antes de tudo, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui agora, nesse momento, amigos e amigas, dizer que o fato de eu ter aceito ser secretário do Meio Ambiente de Brasília, ele teve como motivação principal justamente isso que você falou muito rapidamente no começo, você abordou rapidamente. Brasília é a capital do Brasil. Tudo que se faz aqui tem repercussões no resto do país e também internacional, porque as embaixadas estão aqui e elas estão bem atentas a essa questão climática. Então, isso me motivou bastante a aceitar ser secretário do Meio Ambiente. E é lógico que, como secretário, eu não podia deixar de levar em conta aquilo que hoje é o tema global, que são as mudanças climáticas. Todos nós sabemos que nos últimos 10 anos nós tivemos os 9 anos mais quentes da nossa história. Todos nós também aqui em Brasília vivenciamos há pouco tempo atrás uma crise hídrica, que foi a primeira grande crise hídrica de Brasília, que gerou racionamentos e muitos questionamentos sobre a segurança hídrica aqui do Distrito Federal. Então, é evidente que uma das nossas primeiras preocupações foi justamente com a segurança hídrica. Portanto, nós temos programas de recuperação de nascentes, programas de recuperação de áreas degradadas, nós temos uma atualização do nosso inventário de mudanças climáticas, nosso inventário de emissões, que inclusive, colocamos para consulta pública. Essa consulta acabou começo de abril, e muito importante porque agora nós temos elementos para podermos seguir adiante, no sentido de mitigar e de adaptar essas mudanças climáticas. Então, eu diria que nossas ações principais, elas se dão em duas vertentes. Primeiro, a vertente de conhecermos, de atualizarmos as nossas emissões. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente sabe que as maiores emissões são emissões veiculares. Depois, também uma surpresa nessa atualização é a mudança de solo, o segundo maior fator de emissões de gases do efeito estufa em Brasília é a mudança de uso de solo, agricultura. Então, essa é a novidade. E a terceira é o resíduos sólidos. Então, a gente tem que atuar nessas três esferas. E, para isso,
a principal e a que dá resultados, e ela, de certa forma, promove uma segurança no sentido do futuro, porque aquilo que eu costumo dizer, todas as nossas ações, elas têm um pé no presente, mas elas visam o futuro. Então, a recuperação de nascentes por sistemas agroflorestais é uma inovação que nós estamos fazendo aqui no Distrito Federal, ou seja, usando a agrofloresta para recuperar nascentes, para a produção, ao mesmo tempo que estamos inovando na agrofloresta. Pela primeira vez, nós temos equipamentos que servem à agrofloresta, mecanizados, e esses equipamentos, seguramente, eles vão servir para outras agroflorestas que existem aí espalhadas em todo o Brasil. Então, muito interessante, estamos dando uma ênfase principal na Bacia do Descoberto e na Bacia do Paranoá. Perfeito, secretário. Inclusive, a Universidade da Paz faz parte desse projeto, nós estamos desenvolvendo uma agrofloresta lá. Então, o senhor trazendo isso me provocou uma reflexão no seguinte sentido, que, de um modo geral, a cidadania está preocupada com iniciativas de ocupação do solo e de uma urbanização muito intensa. É bem verdade que nós temos instrumentos como o ZE e outras formas de realmente criar uma resiliência no território do Distrito Federal. Mas, para isso, é muito importante que haja uma vontade política e uma convergência com a cidadania. Como é que o senhor vê esse encontro entre a cidadania e essa ocupação do território que tem nos preocupado, porque, de um modo geral, tem gerado impacto justamente sobre todo o nosso sistema hídrico, né, secretário? Bem, nós temos agora o ZE, que é uma lei, foi sancionada recentemente, e ele serve como um parâmetro, não é, para a ocupação racional e sustentável do uso do solo aqui no Distrito Federal. Então, é uma questão realmente muito grave aqui no Distrito Federal, porque aqui eles chegam em torno de 85 mil pessoas por ano, é quase uma cidade a cada ano. E o quadrado tem seu limite. E também os ecossistemas têm seus limites. Então, o que nós estamos fazendo agora é propondo um rigoroso cumprimento da legislação ambiental, da legislação urbana, para novos empreendimentos. É evidente que aqui tem muitas invasões, e para controlar essas novas invasões, nós também estamos colocando um módulo no SISDIA, que é o Sistema de Informações Ambientais do Distrito Federal, muito interessante, muito importante, também uma inovação muito elogiada pelas pessoas que têm conhecimento dela. Nós estamos colocando um módulo que possa imediatamente detectar novas invasões, para que as ações sejam rápidas, porque invasões antigas são muito difíceis de você remover, embora algumas sejam extremamente necessárias que sejam removidas. Mas se nós conseguirmos coibir novas invasões em áreas que são de alto interesse ambiental, já é um grande avanço. E, para isso, nós estamos nos utilizando da tecnologia, não é? Satélites, de módulos que possam detectar em tempo real a novas construções, novas ocupações. Nesse módulo também nós vamos ter melhorias para saber do desmatamento e para saber também das queimadas. Então, isso vai ser, quando implantado, quando consolidada a implantação, vai ser de uma importância vital e, ao mesmo tempo, vai suprir necessidades, porque você vai ter necessidade de menos pessoal, menos recursos, vai poder fazer isso de maneira utilizando das novas tecnologias, não é? de territórios. Então, é muito importante que esse sistema para dar segurança no planejamento das novas condições. Então, é muito importante isso.
eu queria aproveitar para parabenizar a SEMA pela criação do CISDIA. Realmente, essa plataforma, a sociedade de Brasília precisa conhecer melhor essa plataforma para poder justamente assegurar uma participação cidadã qualificada, né, que as pessoas possam acessar esse sistema e ter e colaborar e ser também protagonista no sentido de indicar possíveis soluções ou mesmo denunciar possíveis problemas. Mas nós temos não apenas as invasões, né, secretário, assim, irregulares da grilagem de terra. Também existem, por exemplo, projetos que eram antigos e que agora, num outro cenário do Distrito Federal, em que a gente conhece as questões climáticas e tal, vem se anunciando com uma perspectiva de uma urbanização. E eu gostaria de perguntar para o senhor como é que o senhor vê essa questão, porque ela passa justamente pela legislação como o ZEE, né, o Zoneamento Econômico Ecológico, e também ela passa por outras instâncias, então, como licenciamento ambiental. E o senhor teve a semana passada, né, eu queria dar os parabéns, o senhor assinou a carta junto com outros ministros do meio ambiente, né, a respeito do licenciamento ambiental, apontando realmente o quanto que fragilizaria cenários e conquistas na área de meio ambiente, o licenciamento na forma como foi colocado e está sendo analisado agora no Senado. Então, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor, como gestor público, identifica essas nuances, essas diferentes faces de interesses, e, ao mesmo tempo, ser um cuidador, um gestor para essa qualidade, com essa visão que o senhor trouxe há pouco, dessa interlocução entre mudanças climáticas, resiliência do território. Como é que o senhor vê isso? Bem, eu tenho visto, assim como a carta dos ex-ministros expressou, com muita preocupação essa tentativa de mudança, eu diria assim, leviana, na lei, no processo de licenciamento. É lógico que o licenciamento ambiental precisa ser atualizado, tanto que eu, como ministro da última vez, há 3 anos atrás, eu iniciei um processo de discussão sobre isso, e nós tínhamos chegado, inclusive, a um texto base, que, da última hora, os representantes do agronegócio, que já tinham aceito esse texto, eles ficaram de fora, não quiseram, e com isso a gente não conseguiu votar aquela proposta da minha época, que era uma proposta que não fazia que nem essa proposta. Eu acho que o principal erro dessa proposta é o seguinte: primeiro, dar uma liberdade total aos estados para que eles possam suprir essa legislação de licenciamento. O que é o perigo disso? O perigo disso é que a gente possa ter uma guerra ambiental, como se tinha guerra fiscal. Então, aqui em Brasília, que nós temos uma sociedade atuante, que nós temos um governo que se preocupa com isso, é lógico que a gente não faria uma abertura total, não iria desrespeitar regras básicas do licenciamento. Mas quem sabe outro estado não queira dizer, um empreendimento que aqui teria custo, porque teria que se adaptar à legislação ambiental, e outros estados poderiam não ter. Isso é muito perigoso. Isso cria uma guerra ambiental perigosa para o país. E também o licenciamento por autodeclaração do jeito que está sendo proposto. Ele não supre as nossas preocupações, e ele não vai ao encontro desse momento global, que é o momento em que a gente tem que respeitar os ecossistemas e cada vez mais reforçar os serviços ecossistêmicos e não fragilizá-los através de uma legislação frouxa. Sim, secretário, eu acho que o senhor trouxe uma questão muito importante, porque, de fato, assim, a gente vê que a cultura relacionada ao meio ambiente, nesse momento da humanidade, agora está sendo reintegrada, resgatada. A gente, os
desafios contemporâneos são justamente porque nós negligenciamos em torno das questões ambientais que dizem respeito, diga-se de passagem, à sobrevivência humana, em detrimento de atender a pressupostos econômicos, objetivos de consumo, etc. Então, passa também necessariamente por uma mudança na legislação a apropriação do conhecimento pelos gestores públicos, coisa que não necessariamente acontece. O senhor foi ministro do Meio Ambiente 2 vezes, o senhor tem uma visão de grande abrangência em relação às questões ambientais, né? E há, assim, o tanto que as questões ambientais permeiam para além de um quadradinho de território, mas dialogam com o país como um todo, né? Até estávamos olhando em relação ao aquecimento global, que, por exemplo, o Planalto Central, a tendência é ter muito mais aquecimento do que quem está nas costas brasileiras, o que já mostra uma especificidade. E eu faço uma outra pergunta para o senhor nesse sentido. Nós temos no Brasil, nós conseguimos conquistar uma legislação ambiental, um Plano Nacional de Recursos Hídricos, um Código Florestal, uma série de pressupostos, de diretrizes para justamente promovermos uma gestão política correta, e, no entanto, nós estamos vendo um desmonte, em muitos aspectos, dessas conquistas. Então, eu tenho me perguntado sobre isso. Quais seriam os instrumentos para a gente assegurar as conquistas da área de meio ambiente? Quer dizer, como que é essa questão na visão do senhor como um homem de Estado? Muito pertinente essa sua pergunta. Antes de começar a respondê-la, eu quero só dizer que aqui em Brasília, concluindo ainda na pergunta anterior, nós não modificamos a lei de licenciamento ambiental, ao contrário, a ela foram agregados novos condicionantes, e com tudo isso, nós conseguimos acabar com as filas de processos de licenciamento no IBRAM. Bastou foco, não é? Bastou que tivéssemos uma política de prestigiar os técnicos, os consultores, os analistas, e com isso, hoje, eu posso dizer que não há mais fila de licenciamento. E isso vai melhorar ainda mais com o CISDIA, porque com o CISDIA, que é aquele que eu já falei, aquele órgão de georreferenciamento, e com todas as informações lá, o futuro empreendedor ele vai poder saber do seu empreendimento só pelo CISDIA, se aquela região, aquele empreendimento naquela área, se ele é possível e se ele não é possível, e se ele é possível, sob que condições. Então, ele vai poder se programar e vai também apressar muito lá no Brasília Ambiental os licenciamentos que podem ser rapidíssimos. Então, tudo isso vai ser feito. O que eu quero dizer, quando puxei esse assunto de novo, é que nós não flexibilizamos a legislação, mas, mesmo assim, nós conseguimos zerar a fila do licenciamento. Então, isso é muito importante. Quanto às políticas, entrando na sua pergunta já, de desconstrução do governo federal, é realmente lastimável isso. É uma pena, porque, ao longo de quase 30 anos, todos os ministros e ministras do meio ambiente deram seguimento às políticas ambientais. Algumas não deram certo, outras foram consolidadas, mas nunca houve ministro que tivesse a missão de desconstruir a política ambiental. Ao contrário, estava sob controle. Uma hora o crescimento do desmatamento crescia um pouco. Por exemplo, quando eu entrei agora na segunda vez no Ministério, o desmatamento estava crescente, mas com nossas ações, com o dinheiro do Fundo da Amazônia, com o reforço do IBAMA, da fiscalização, nós conseguimos reverter essa curva. Então, as coisas estavam normais. O que acontece é que o atual presidente, Bolsonaro, ele, na campanha mesmo, disse que era contra, queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E quando, por pressão do próprio agronegócio, que ficou com medo de ser taxado lá fora, de ter problemas, ele manteve o Ministério e disse, mas vocês vão ver o ministro que eu vou colocar lá. Quer dizer, não é um ministro do meio ambiente, é um ministro que vai defender madeireiras, é um ministro que penaliza os fiscais, que fragiliza o IBAMA, fragiliza o ICMBio. Então, isso tudo são sinais. Na Amazônia, por exemplo,
o desmatamento ele é contido por comando e controle. Quando não há comando, ao contrário, quando o comando é para afrouxar, quando o controle deixa de existir, esse desmatamento ganha contornos aí incomensuráveis, como é o caso que está acontecendo agora nesses 2 anos desse, digamos assim, desgoverno na área ambiental. E como é que o cidadão, a cidadã, pode se apropriar dessa legislação? Porque todo governo pode muito, mas não pode tudo, e uma cidadania organizada, uma cidadania consciente, ela pode oferecer uma resistência a esse desmonte. Então, isso passa, secretário, pela educação ambiental, né? A ONU declarou, a semana passada, recomendando aos países que colocassem educação ambiental na ordem do dia, justamente porque os governos, muitas vezes, as iniciativas são para atender a interesses, a grupos, e não necessariamente ao bem-estar da nação como um todo, considerando os seus biomas, como é o caso do Brasil agora. Então, assim, como é que o senhor vê essa questão da educação ambiental, a implementação dela e o fortalecimento dela? Olha, eu sou altamente favorável. Eu, quando deputado e fui presidente a primeira vez da Comissão de Meio Ambiente, eu sou o autor do substitutivo da Lei de Educação Ambiental, que é uma lei transversal, muito discutida com universidades e com técnicos. Portanto, eu acho que a educação ambiental é fundamental. Mas, hoje em dia, o que nós temos visto, quem tem segurado mais esse afrouxamento das regras é o judiciário, que é provocado pela sociedade civil organizada. Então, a sociedade civil está atenta, mas, mesmo assim, certas atitudes, como o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, é impossível que se contenha por ações judiciais. Mas a coisa, eu diria, não está pior porque nós temos tido uma atuação da sociedade civil, das ONGs, dos organismos representantes de interesses comunitários, muito atuante, e temos tido uma resposta também do judiciário. Mas é evidente que ela ainda é insuficiente para esse desmonte e para os resultados que nós estamos vendo agora. Você vê como é importante a questão da ação. No ano passado, em todo o Brasil, o número de queimadas aumentou enormemente. Por quê? Por causa de educação ambiental, por causa de prevenção e tudo. Aqui em Brasília, apesar desse aumento, nós conseguimos diminuir em 50% os incêndios nas unidades de conservação. Por quê? Educação ambiental, os aceros e a contratação em tempo hábil dos brigadistas. E um foco, uma atenção especial. O combate aos incêndios florestais aqui em Brasília está diretamente ligado ao meu gabinete. Eu faço reuniões quase que diárias durante o período de queimadas. Então, nós conseguimos um grande êxito ano passado, já tem governadores de outros estados nos procurando para saber o que aconteceu. É simples, é prevenção. Então, nas unidades de conservação, fazer o acero, contratar brigadista, nos parques estaduais, nas áreas que são comuns, que todo ano acontece queimadas, você já sabe. Hoje em dia não tem mais erro. Então, basta uma vontade política, eu acredito, para que você possa inverter essa situação, como nós fizemos aqui, e vamos fazer de novo esse ano, se Deus quiser. Que bom escutar isso, porque todo ano a gente sofre ameaça de incêndio na Flona, no Parque Nacional, no Jardim Botânico. Então, quer dizer, são sinistros anunciados e que podem, com a prevenção, ser revertidos. Então, para nós, cidadãos, é muito bom ouvir isso. E eu queria aproveitar essa pergunta, se me permite, essa questão, para trazer a seguinte reflexão em relação à água. A urbanização, da forma como ela está colocada hoje, em cenários de criação de novos núcleos residenciais, novos assentamentos, não de grilagem, mas assentamentos projetados, e que foram projetados lá atrás, antes da gente ter o conhecimento das crises hídricas.
Então, em Brasília, a gente tem uma consciência da questão hídrica com muita clareza em várias instâncias, né? E existem cenários de discussão dentro dos conselhos, dentro dos comitês, como o Comitê do Paranaíba, como o CRH, o CONAN, né? E eu queria perguntar para o senhor, há no DF uma perspectiva de escassez qualitativa da água? E eu pergunto, como que a SEMA acompanha esse processo? Olha, nós estamos dando uma ênfase muito grande nos licenciamentos de novos empreendimentos à recarga. Então, onde houver proposta de novos empreendimentos que possa interferir na recarga de água, nós estamos realmente muito atentos, criando todo tipo de condicionantes possíveis para que esse tipo de empreendimento não possa prejudicar ainda mais a situação da segurança hídrica aqui do Distrito Federal. Então, isso é uma orientação nossa que tem sido cumprida. Muitos projetos têm sido colocados, mas alguns só têm sido aprovados. Eu às vezes, quando ando e as pessoas me reconhecem, elas perguntam, e o projeto tal, aquele empreendimento vai acabar? Eu digo, não, aquele ali não foi aprovado, não vai ser aprovado. Então, tem muita coisa sendo falada, mas, na realidade, o que tem sido aprovado sob rigoroso estudo técnico, sobre todos os aspectos, mas principalmente no caso da recarga de água. Nós também estamos agora lançando o mapa de cobertura vegetal do Distrito Federal, vamos lançar agora na Semana do Meio Ambiente, que também será um importante instrumento para que a sociedade possa acompanhar, através desse mapa, ações que, porventura, possam tirar a nossa cobertura vegetal, que já está bastante escassa. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa direção. As áreas destinadas, por exemplo, à produção rural no Distrito Federal, elas cumprem um papel importantíssimo, né, nessa questão hídrica e na questão da própria gestão do território como um todo. Né? E a gente está vendo discussões no PEDOT, novas discussões de mudança de destinação no ordenamento territorial, e a gente sabe que, historicamente, não é apenas o assentamento, mas também o adensamento. Então, assim, como gestor público, como é que o senhor vê o risco no Distrito Federal desses desvirtuamentos de área destinada à produção rural para parcelamento urbano ou adensamento urbano, porque isso definitivamente vai corroborar para comprometer esse aspecto da qualidade hídrica, né, das nossas águas, porque não se trata só da água para abastecimento, se trata também da questão de diluição de efluentes, porque a gente é Planalto Central, né? Então, nossa rede hídrica, embora seja riquíssima, mas nós somos pequenos córregos, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na gestão do território em relação a essa questão hídrica. Aí eu pergunto para o senhor, assim, de um modo geral, a gente vê as secretarias de meio ambiente dentro dos governos, que elas vêm sofrendo uma perda no sentido do seu potencial, da sua capacidade de trabalho, não pela qualidade, mas pelo número mesmo de pessoas, o enxugamento da máquina, quando, na verdade, a gente precisaria, como o senhor pontuou da outra vez, há algum tempo atrás, ter a capacidade de monitorar, de acompanhar. Como é que o senhor vê essa construção no cenário do Distrito Federal? Bem, é por isso que a gente tem tomado todas as providências no sentido de usar das novas tecnologias para suprir necessidades, tanto de pessoal quanto financeiras. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente cada vez mais, através do georreferenciamento do espacial, através de aprimoramento do monitoramento por satélite dessas áreas, de ter um controle sobre isso. No que diz respeito, atualmente, especificamente às propriedades rurais, nós temos tido convênios com muitas propriedades rurais para a recuperação de áreas degradadas. Eu mesmo tive semana passada lá em Águas Claras, visitando muitas daquelas propriedades, inclusive a maioria delas de Niseis, né, de descendentes de japoneses. Eu fiquei até vivamente impressionado, e eles estão muito felizes com nossas ações, estão tomando conta,
estão plantando mudas do cerrado para tirar invasores. Então, a coisa está funcionando muito bem aqui. E eu acredito, pelo menos de minha parte, eu não tenho tido nenhum tipo de pressão por parte de outros segmentos do governo ou por parte de empresários. Eles têm respeitado muito. Eu creio que também, é lógico, pelo fato de eu ter sido ex-ministro, de ter um respeito de todo o Brasil, mas eu não tenho tido aqueles relatos que me contam em outras secretarias de meio ambiente, de muita pressão, de esvaziamento. Eu também não. A secretaria, quando encontrei, reforcei um pouco, não reforcei o que eu precisava, mas reforcei um pouco. Mas, mesmo assim, nós temos tido condições de suprir essas deficiências através de parcerias, por exemplo, nos parques. Nós estamos recuperando a maioria dos parques de uso de Brasília. Já estamos no 16º, agora mesmo eu estou vindo lá do Parque Ecológico do Lago Norte, onde nós vamos fazer acessibilidade para os portadores de deficiência, de necessidades. Então, nesse aspecto, as coisas estão correndo muito bem. Parcerias para suprir, agora vamos botar empresas privadas também, já fizemos um piloto no Parque Olhos d'Água. Então, é isso, a gente tem que ter criatividade, tem que ter noção das dificuldades, mas não pode se dobrar a elas, tem que ir na frente e buscar alternativas viáveis. E aqui nós estamos conseguindo, através do CISDIA, através de parcerias, realmente ter um controle, e vamos ter mais ainda até o fim do ano, sobre a realidade do Distrito Federal no que diz respeito a questões ambientais. Secretário, muito obrigada. Eu queria uma última pergunta. Queria saber assim, como é que é o diálogo entre secretarias, por exemplo, a SEMA e a Secretaria de Educação, já que o senhor reconhece que a educação ambiental é fundamental e que é através da educação que a gente realmente vai conseguir integrar as pessoas numa consciência de pertencimento ao território. Como é que o senhor vê esse diálogo entre secretarias? Nós temos tido um diálogo razoável, fomos muito prejudicados pela pandemia, porque tínhamos alguns programas de educação ambiental nos parques e estávamos começando uma interação maior, mas não na intensidade de que seria necessário, de que gostaríamos, mas temos tido um bom diálogo, uma boa abertura. Espero que até o fim do ano, com o fim da pandemia, se Deus quiser, a gente possa voltar às nossas ações presenciais e aí sim intensificar mais essa parceria. Muito obrigada, secretário. Eu vou encerrar o nosso encontro trazendo uma poesia. Sempre eu falo uma poesia no nosso programa para trazer uma leveza e dialogar em outras instâncias do nosso cérebro e do nosso coração. E eu escolhi um poema do Manuel de Barros, e que tem a ver com o que a gente falou exatamente, é incrível. E o título do poema do Manuel de Barros é A Pedra. Pedra sendo, eu tenho gosto de fazer no chão, só privo com lagarto e borboletas. Certas conchas se abrigam em mim. De meus interstícios crescem musgos, passarinhos me usam para afiar seus bicos. Às vezes uma garça me ocupa de dia, fico louvoso. Há outros privilégios de ser uma pedra. Eu irrito o silêncio dos insetos, sou batido de luar nas solitudes, tomo banho de orvalho de manhã e o sol me cumprimenta primeiro. Maravilha, Regina. Ótimo. Então, olha, é um prazer grande, Regina, falar com vocês, através de você, com todo o pessoal que está nos ouvindo, e muito bom. E a gente tem que fazer isso, não é? A gente tem que se unir para que a gente possa avançar nessa agenda tão difícil, num momento difícil, com um governo negacionista, com a pandemia, mas isso vai passar. Sim, que a gente transforme essa crise em oportunidades. Muito obrigada, gratidão, viu, secretário? E a você, telespectador, obrigada por estar conosco e até o nosso próximo encontro.